Fala pessoal, tudo bom? Aqui com o Astra o que está acontecendo já faz um tempinho. Ele está falhando principalmente na aceleração, né? Ele está falhando na aceleração e marcha lenta também está irregular, né? Então não é que fica oscilando muito para cima, para baixo o tempo todo. Ele tende a... tem hora que ele acelera, segura, sei lá, vai para... O normal seria uns 850, ele vai para uns 1100, 1200 às vezes, daí fica, de repente cai um pouquinho, aí depois acelera um pouco de novo, né? E esse tipo de falha ele pode ser, são tantos e tantos fatores aí que podem, né, causar esse tipo de problema. Aqui no meu caso eu estou mais agora desconfiado do sensor, né, de fluxo de ar, né, o MAF. Né? O Mass Airflow Sensor, né? Na real, eu tive o problema já com essa MAF nesse ano mesmo, né? Foi em março, troquei, resolveu. Era um problema parecido, né? Na verdade era pior ainda, porque ele falhava muito mesmo. Só que não durou muito tempo, porque eu comprei desses vagabundos mesmo, né? Porque eu não tô nem com dinheiro aqui para botar gasolina no carro, então eu imaginei comprar uma peça aí de mais R$1.000, né? Que seria uma Bosch, que é o mais indicado, né? Aliás, se alguém tivesse problema lá, eu recomendo aí que compre a original. Mas aqui sem condição nenhuma no momento de fazer isso. Então eu coloquei desses chineses, na verdade aqui no caso eu coloquei o do Maré, tá? Então já fica a dica aí pro pessoal, não precisa ser original para esse carro, porque senão vai ser caro demais, mesmo o paralelo. Vou até mostrar aqui que... Porque a diferença, na verdade, por exemplo, se for no caso do paralelo, né? Desse para o do Maré, por exemplo. Quando eu falo Maré, não serve só para ele, né? É um sensor meio, não vou falar universal, mas ele serve para muitos carros, né? No caso, acho que é Maré, Silverado, são vários, né? Então a grande diferença aqui desse para os outros, né? Seria só no modelo da carcaça aqui, tá? Que ele tem aqui esse modelo com esses dois parafusos, né? Então até essa flange um pouco diferenciada. E no caso, lógico, se você não tem problema aqui na flange, se não está quebrado, não precisa ser esse exatamente, né? Dá para trocar só o refil, que aí no caso é essa parte aqui que eu já vou desmontar, tá legal? Então se você conseguir comprar só o refil sem a carcaça, é um pouquinho mais barato. No caso eu comprei no AliExpress dessa vez, né? Porque eu não estava com muita urgência aqui de usar o carro. E estamos agora em novembro de 2022. Eu paguei menos que R$100, eu acho que foi uns 80, R$90, legal? Mas aí no Mercado Livre hoje em dia, assim, o mínimo que se encontra você vai pagar uns R$200, só que vai vir com a carcaça aqui, por exemplo, do Maré. Quando eu falo Maré, é o 4 pinos, tá? Porque tem dois, tem de 4 e 5 pinos. Então esse daqui é esse modelinho um pouco mais quadrado, vamos dizer assim, né? 4 pinos, tá certo? Então não tem muito erro. Se for aí do Maré, 4 pinos... Eu acho que até essa Alfa Romeo também é 145, se não me engano. É só seu modelo 4 pinos. Mas eu tô desconfiado da peça aqui, né? Eu já fiz bastantes testes aqui. A primeira coisa, logicamente, que a gente, né, num tipo de falha dessa, a gente sempre vai atrás primeiro aqui de... Sempre aquela coisa, né? Primeiro ver vela, cabo de vela. No caso aqui do Astra, como ele ainda usa distribuidor, então a gente vê o distribuidor aqui, né? Tampa do distribuidor, como é que tá. Cabo aqui, né, pra bobina, depois dá uma olhadinha na bobina, né? Então esse é o preliminar, a gente vai procurar o quê? Porque é um barulho muito parecido com o corte de ignição, né? Então a gente vai procurar um problema aqui de ignição, por exemplo, primeiro, né? Pra começar eliminando. E no meu caso aqui tá tudo em ordem, né? Então eu sei que faz pouco tempo que eu troquei, mas mesmo assim eu testei tudo. Não era aqui o problema. Bobina, aquela coisa, não dá pra ter certeza absoluta, né? Porque eu só fiz aquele teste básico aqui da resistência, né? Talvez em outro vídeo faça aí, mas enfim. Mas também é uma peça muito boa, essa bobina aqui original, né? Ela deu mó, é difícil dar problema. A minha não tá 100%, que eu já vi ali, mas não creio que seja ela. Aí eu desconfiei depois de bico, porque é uma coisa que eu não mexo nunca, né? Então eu tirei, limpei tudo, testei, me parece bom. Também não tenho como ter certeza absoluta. Mas um problema desse, assim, né, de falha, é muito complicado, porque pode ser desde realmente um problema muito besta, um problema de cabo, um problema de vela, ou até problema de cabeçote mesmo, pode ter uma trinca,
Você pode ter, o mais comum até de repente, válvulas não vedando, né? Principalmente uma válvula de escapamento, se não está vedando, ela vai dar aqueles estourinhos, né? Aqueles... É muito parecido também com válvula de escapamento, né? Mas enfim, eu dessa eliminada aqui preliminar, né? Dei uma olhada na sonda também, né? Ela tá acusando uma queima mais, tá gordo. Então aqui o meu problema aqui realmente tá com excesso. Mas aí a pessoa já pensa direto, então é a sonda, né? Trocar a sonda, mas ela, na verdade, é meio difícil dar problema na sonda, né? Assim, porque ela indica alguma coisa. Então no caso aqui ela está indicando que está em excesso. Então não necessariamente significa que ela esteja com problema, né? Enfim. Mas aí de novo então assim, principalmente dando uma olhada nos procedimentos, né, de manual, né, de repente busca aí por o diagnóstico, né, de falha. No caso fica apontando sempre aqui para o sensor, né, o sensor MAF. Eu só deixei um pouco para depois porque como eu troquei há pouco tempo, então enfim, eu até testei aqui mais ou menos, né, via voltagem. Me parece também dentro, mas enfim, eu estou desconfiado, então eu vou trocar essa peça. Eu vou tentar mostrar aqui, tá, um procedimentozinho aqui para ver aqui a voltagem. Então antes de trocar, vou dar uma olhada nesse daqui para vocês verem, tá? O que eu faço aqui, eu não gosto de cortar fio nenhum, né? Então, como são 4 fios, eu arranjei aqui um terminalzinho que encaixe lá, tá? Então eu peguei 4 pedaços de fio assim. Então o que eu faço, na verdade, então, eu desplugo aqui, né? Ele tem só essa argolinha aqui embaixo. Só aquela argolinha é só apertar e puxar, né? Então você vem aqui, aperta a argolinha que ele libera. Parte aqui do terminal eu coloco lá. Vou acelerar essa parte do vídeo, né, pra não ficar muito chato. Vai tomar cuidado aqui, né? Direito pra nenhum encostar em nenhum. Então com eles aqui no lugar. Aí simplesmente eu só vou encaixar aqui, né? Também tomando cuidado para não inverter nada. Então primeiro no primeiro. Bom, vamos lá, né? Com tudo no lugar aqui direitinho, certo? Tomando cuidado para não inverter os fios, né? E também a hora que for usar aqui a ponta de prova também, tomar cuidado também para não encostar um no outro, tá legal? Então, ligou o carro, botou aqui no multímetro aqui 20 volts. Então, aí aqui ó, na própria carcaça aqui ó, tem um indicador, tem um número aqui de cada fio, né? Tem o 4, 3, 2, 1. Se você colocar aqui a ponta de prova no 2 e no 4, aí você vai ter a leitura. Ó, essa rotação, o meu tá dando aqui um 0,9 para 1. Nesse ponto parece até aceitável. Ele tem que estar de 0,8 a mais ou menos 10%. Então de 0,8 a 0,9 em marcha lenta, né? Então aí no caso seria aí para aqui no Astra aqui uns 850, né? Uns 850, 900 RPM. Então tem que estar ali a uns 0,9, 0,8, tá legal? Bom, na verdade aqui o meu, então ele em marcha lenta aqui no meu caso, então, né? Em marcha lenta instável, então lógico. Bom, em marcha lenta aqui ele tem que dar um 0,8 mais ou menos, né? 0,8, quase 0,9. E no que vai acelerando ele vai aumentando ali a voltagem, né? Então ele tem que ir de 0,8 a 5, né? Em plena
aceleração. Aqui no meu caso, acelerando ali, ele dá uns 3 volts só. Para tirar aqui o refil, 2 parafusos só. Esse daqui é um Torx, né? 25, T25. Então aqui é o T25. E aquele com... tem um furinho aqui no meio. Tá legal? Vou tirar os parafusos, beleza? Agora a parte que eu não gosto, porque para poder sacar isso daqui, como ele tem uma borrachinha, um ring aqui, ele fica bem preso aqui, né? Então tem que dar um jeito de sacar. E infelizmente aqui, o modo que eu não gosto, mas eu não sei se tem outro, sinceramente, só encaixando aqui uma chave de fenda mesmo e empurrando, né? Eu detesto isso. Nossa, vou pegar uma mais fininha. Vamos para começar. Você procura ter o máximo cuidado para machucar menos a peça ali. Não é que vai ser trocada, mas a principal aqui, né? A própria flange aqui do carro, né? Que ela não vai ser trocada, é cara. Vou dar uma afastadinha. Aí agora eu vou colocar outra chave. Quase lá, né? Virar um pouco mais por baixo para não mostrar. Aí, ó. Pronto. Foi. Peça é isso daqui. Peça vagabunda é isso, né? Não dura nada, dá problema. Mesmo as que seriam originais hoje em dia também, praticamente é tudo a mesmo fornecedor, né? Tem muito que é muito fornecedor, só coloca a marca em cima, enfim. Bom, vou abrir aqui Vou jogar um pouquinho de WD aqui só no desengripante, né? Só aqui na borrachinha, para ajudar ele para colocar. Desengripante não tem problema colocar em borracha, tá? Ele não ataca, não é como graxa, enfim. É aqui observar, né, a seta. Então aqui é a direção do fluxo do ar, né? Então do filtro pro coletor, então é só botar a setinha de acordo. Também não tem muito erro, porque o formato aqui ele é um só, né? Não tem como você colocar ao contrário. Então ele fica aqui com os números aqui para baixo e a setinha aqui para cima indicando. Peça no lugar. Aparentemente qualidade inferior ainda a que eu já tinha colocado. Felizmente, por enquanto é isso que dá. Pronto. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou colocar os fios aqui, já volto. Tudo no lugar. Vamos lá. Vamos ver. Tentei encaixar lá. Vamos ver se segura. Vamos lá. Hora da verdade. Eita, nós. Primeira vez, eu tentei ligar aqui, deu certinho. Escapou um fio ali, aí ficou tudo acelerado. Agora acho que não deu certo aqui o teste. Deixa eu tentar aqui outra coisa. Bom, seguinte. Dá pra ver aqui a marcha lenta estável, né? Mas agora dá pra perceber ainda que também não tá 100%. Olha lá, ó.
Tá vendo? Que dá ainda uns pum, pum, pum. Eu posso ter outro problema também, ainda não sei. Então, aqui é o seguinte, no meu caso aqui, e provavelmente no caso aí de quem for mexer, foi gerado aqui um código de falha, né? Enquanto começou a apresentar o problema, então a injeção procura dar uma compensada e então cria um código de falha, né? Então entra num estado aí para tentar compensar, né, a falha do sensor. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui dar um reset, né, no módulo. Vou dar um reset caseiro, né? Eu não tenho máquina aqui para leitura de injeção. Dá mais para o modelo dessa injeção, né? O modelo dessa injeção é a Motronic 1.5.2, certo? Então é difícil encontrar scanner que funcione. Não adianta tentar aqueles Opcon, né? Aqueles... enfim, todos esses mais baratos, né? Não tem. É só alguns Napros mesmo, é só coisa mais para oficina mesmo. Então, infelizmente, a não ser que haja algum modo aí que alguém conheça, então só deixa nos comentários aí para ajudar todo mundo aí. Mas então aqui eu dou um reset caseiro. Bom, uma dica boa, uma dica importante aqui é referente à leitura de código de erro, né? Como é que eu sei que se tem algum código de erro aqui, né, no meu módulo? Não tenho scanner, qual é que eu faço, né? No caso desse tipo de carro, né? Esse modelo que não se consegue, né, facilmente aí um scanner, né, que possa fazer leitura. Mas ele tem um modo aqui mais, digamos, analógico aqui de leitura, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, primeiro aqui na caixa de fusíveis, certo? Então, para quem nunca mexeu aqui, não tem segredo, é só puxar aqui sem medo, puxa aqui e para baixo, pronto, não precisa ter medo. Esse conector é o que vai no scanner, né? Esse daqui é o conector, no caso, ALDL. Para esse modo de leitura dessa injeção, né, a Motronic 1.5.2, ela dispõe aqui desse modo de diagnóstico. Então você vai aqui, você vai fazer um jump, né? Então você vai unir aqui um pino com o outro. No caso são os dois primeiros pinos, tá, superiores do lado da direita, né? Olhando ele de frente aqui, lado da direita, os dois superiores. Então é só juntar um com o outro aqui, certo? Pega um pedaço de fio aí, um arame ali e junta um com o outro. Só isso, não precisa ter medo, não vai sair faísca, não, enfim, sem problema. Feito isso, então aqui é só girar a chave sem ligar o motor, né? Vou encostar a porta. Girar a chave aqui sem ligar o motor. A luz aqui da injeção, ela vai começar a piscar, tá? Então assim, já explico como é que funciona. Ela vai mostrar os códigos de erro com o número de piscadas. Então são assim, o primeiro, ela vai dar assim, uma sequência de piscadas para um primeiro número e depois para um segundo número, certo? Então vai indicar, por exemplo, no caso, vamos lá, no caso prático, né? Quando eu virar a chave, ele vai começar a piscar um código 12. Esse código aí, no manual, eu não vi nada. Então, ao meu entender, ele é só um código de referência. Ele é só para mostrar de onde que começa, né? De onde que vai sair os códigos de erro, certo? Então, ele seria tipo o número 1. A partir dele, aí eu tenho esse erro, esse erro, esse erro, certo? Então, assim, ele faz o seguinte... Ele pisca, então no caso ele vai piscar aqui e marcar o número 12, já mostro direito como é que é. Ele vai repetir 3 vezes. Então seja qual for o código, tem um código 31. Ele vai lá piscar 3 vezes o 31. Tem um código 75. Depois ele vai piscar umas 3 vezes o 75, certo? Então ele vai começar com 12. Então eu recomendo aqui, pega um papel aqui, uma caneta, certo? Porque senão às vezes é difícil ficar memorizando, beleza? Então vamos lá, ó. Virou a chave, ele vai começar a piscar, ó. 1, 2, vamos lá. 1, 1, 2, tá vendo? 1, 1, 2. Então aqui eu teria um 12, certo? Que não é um código de erro, é o que eu falei, acho que é só uma referência. 1, 2,
1, 21, certo? 1, 2, 1, 21. Ele vai repetir mais uma vez. 1, 2, 1, 21. Então eu tenho o código 21, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 74, certo? Ele vai repetir mais duas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 74. Ele vai repetir mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 74. Vamos ver. 1, 2, 3. 1, 31. Vai repetir mais duas vezes. 1, 2, 3. 1, 31. 1, 2, 3. 1, 31. Certo? Vamos ver. 1, 2. Ah lá, 12. Então ele já fez a volta toda. Certo? Então aqui ele apontou para mim 21, certo? Então o código 21, 74 e 31. Tá legal? Então é assim que funciona. Eu vou deixar aqui então a imagem de quais códigos de erro são esses, tá? Vou deixar aí a imagem direitinho. Eu já dei uma olhada, já tinha visto, então no caso o 21 ele está dando posição de borboleta. O 74 ele está apontando a MAF, né, o medidor de fluxo de ar, que realmente está com problema. E o 31, esse daqui eu até comento, esse daqui é interessante, que ele dá nenhum sinal de RPM, né? Esse 31 ele pode ser, você pode pensar, e pode realmente ser sensor de rotação, por exemplo, né? Mas aqui no caso, por exemplo, como está sendo feito o diagnóstico aqui dessa forma mais analógica, vamos dizer assim, então a hora que eu coloco, faço o jump e começa a fazer a leitura, então ele dá a leitura do módulo, mas a chave não está virada, entendeu? Eu quero dizer, tipo, o motor não está girando, então ele não tem leitura de RPM, porque de fato a chave só está girada, só está na ignição, mas não está rodando o motor. Diferente de se fosse um scanner, um Napro, né, da vida, que você vai lá com o carro ligado mesmo, ele vai fazendo a leitura, ele não daria esse código de erro, tá legal? Então eu tô dizendo, se aparecer um 31 e você não tem, né, nenhum problema assim de o carro não, sabe, não tá com problema de que não liga ou enfim, né? Não é um problema relacionado a um sensor de rotação, então fica tranquilo que é só por conta do diagnóstico. Falou? Então é isso aí. E claro, né, terminou a leitura, viu já os códigos de erro. Claro, então não esquece, né? Então, tirar aqui o jumperzinho e só botar a tampinha aqui de volta e fim de papo. Bom, sensor trocado, né? A marcha lenta já ficou bem melhor. Porém, né, é necessário aqui um reset aqui na bateria. E no caso aquela coisa, né? Eu não sou um mecânico profissional. Então, assim, tem alguns carros, né, no caso, se for um carro mais novo, assim, que de repente tem muitos sensores, né, módulos, né, não só um, mas alguns módulos auxiliares. Então, às vezes, essa questão de desligar aqui um borne aqui da bateria pode desconfigurar algo que possa dar algum problema, tá? Então, essa dica aqui que eu tô dando é para esse tipo de carro mais simples, né, então tem um número de sensores bem mais abaixo desses mais modernos, né? E aqui também é um procedimento que eu já fiz algumas vezes aqui, não teve problema nenhum nesse carro, ok? Então aqui para dar o reset, né, para zerar ali aqueles códigos de falha e, enfim, limpar o módulo, né? Limpar, como se fosse aquela coisa de limpar os arquivos temporários lá do computador para ele rodar um pouco, né, mais liso, pelo menos inicialmente. Se não tiver nenhum outro problema em algum outro sensor, ele não vai gerar mais código de falha. Tá legal? Então, como foi trocado aqui o sensor, então ele já está com código de falha, então ele vai ainda estar rodando aqui de modo, vamos dizer assim, compensatório, né? E não é o que eu quero no momento. Então, aqui no caso do Astra, aqui, né? Enfim, para soltar aqui os bônus, né? Coisa simples. Então, a chavinha 10,
Tá legal? Então, vamos lá. Começar primeiro aqui pelo negativo, né? Só já afrouxar, ajudar aqui. Então soltando aqui primeiro para o negativo. Aí tem em mente que aqui desligando aqui algum borne aqui da bateria vai configurar lá o vidro elétrico, né? E de repente perder memória do som, né, que você tenha. Mas vamos lá. Depois aqui então tirar o cabo positivo. Aqui uma ideia também, como ele tende a voltar aqui pro lugar, de repente coloca alguma coisa aqui, de repente um pano, só para ele não ficar ali em contato de novo, né? Para evitar um faiscamento, alguma coisa que não é bom para sensor, né? Bom, agora feito isso, é só unir com fio. Então com fio você une aqui os dois bornes aqui, né, da bateria, e deixa aí por tempo. Cada um fala né, 15 minutos, meia hora, 1 hora. Eu deixo aí, sei lá, 1 hora, 2, né? Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou botar aqui, vou deixar por de repente 1 ou 2 horas. Então é isso. Unir aqui um com o outro. Só guardar. Já deu mais que 1 hora. Vou tirar agora o fio. Fora. Montagem agora, ordem inversa. Colocando aqui o positivo primeiro. Negativo. Tá, né? Agora é o seguinte, eu vou ligar, mas como foi feito aqui o reset aqui no módulo, então é ligar e deixa o carro esquentar. Deixa ele acionar aí 1, 2 vezes a ventoinha, e aí só depois disso aí pode usar, pode acelerar, mas antes de esquentar, antes da ventoinha ligar, não faz nada, só vira a chave e deixa. Só deixa. Mesmo de repente ele pode até ficar meio estranho a lenta, mas não mexe em nada. Deixa ele sozinho, tentar se corrigir pra não... Porque como ele agora ele vai reconfigurar, né? Então nesse tempo, se você for acelerar, de repente você muda algum parâmetro aí, né? De algum sensor. Então é deixar ele sozinho esquentar antes. Acabei de ligar. Agora não mexe nada. Não mexe nada. Deixa esquentar. Mesmo se falhar, deixa, não mexe. Qual foi o primeiro acionamento da ventoinha? Tá bem quadrado ainda. Bem quadrado. Vamos ver se melhora, né? Eu não acelerei, não fiz nada. Tô deixando ainda esquentar mais um pouco. Vou desligar, vou ligar de novo e vamos ver, né? Se ele acerta aí, porque tá bem quadrado por enquanto. Segundo acionamento da ventoinha. Vamos ver, tá quadrado ainda. Tá bem quadrado. Esperando terminar aí pra desligar e ligar de novo. Vamos ver, torcer pra ficar direito.
até uma pipocadinha lá na caixa do filtro. Ele tá hesitante também pra subir, tá devagar, tá dando falta por enquanto. Vamos ver. O carro andou por uns bons dias aí, né? Umas semanas, na verdade. Não melhorou, mudou, né, o comportamento, não tá mais acelerado, né, em marcha lenta, mas ele continua falhando do mesmo jeito, né? Continua falhando na aceleração. Bom, ainda não, né, como eu já falei, eu fiz, né, limpeza dos bicos e tal, dei uma olhada na resistência, mas eu não consigo ainda excluir, né, totalmente aqui a questão dos bicos, porque precisaria fazer teste ali de vazão, né, teste de estanqueidade também, né, ver se não tem nada gotejando. Mas eu vou testar uma outra peça aqui também. Eu vou testar a válvula do canister. Né? Eu já tinha feito esse teste aqui já faz mais ou menos um ano e meio, por isso que eu não pensei em pegar isso antes. Mas é outra coisa também para suspeitar, tá? Porque como vem lá os gases lá do tanque, né? Passa pelo filtro, vem aqui para a válvula, né? Que abre ou fecha, né? Então tem a pressão dos gases, em dado momento ela vai abrir e esses gases... Esse não, né? O gás vai direto aqui, então, para admissão, né? Então, de repente, se a válvula está aberta direta, vai confundir a injeção também, né? E, enfim, então, vou dar uma olhada nessa peça. Eu tenho dificuldade de tirar essa peça aqui desse suportezinho. Eu prefiro tirar o suporte junto, né? Porque fico com medo aqui de quebrar aqui a trava. Então, aqui no caso, é uma chave Allen 5 e são 2 parafusos. Então esse daqui eu já soltei, mas só para mostrar. Então esse daqui e esse outro aqui de baixo. Então no caso é só soltar os dois, a válvula já sai. Bom, então tirando aqui, certo? Soltei os parafusos. Toma muito cuidado, principalmente com aquele parafuso de baixo, né? A hora que for tirar, toma cuidado para não derrubar. Eu derrubei, tive aqui que levantar o carro, perdi mais de uma hora só procurando esse negócio, tá? Então toma cuidado. Enfim, soltando lá, a válvula já vai estar livre aqui, né? E eu já deixei um pouquinho solto. Tem um erro aqui, tá? Porque quando eu fiz a revisão da outra vez, eu segui aqui a risca, como é que foi montado, né? E tem um erro aqui. Vamos ver se esse que é o problema que está causando o carro, quem sabe, né? Mas de qualquer maneira tem um erro aqui que depois eu mostro, ok? Bom, desconecta aqui. Essas mangueirinhas elas podem estar bem grudadas, né? Então eu recomendo dar espirra um pouquinho aqui de repente de um desengripante e não sai puxando, ou enfiar aqui a chave aqui para de repente estraga. Então joga lá um desengripante e tenta ir girando aos poucos aqui a mangueira até ela soltar, né? Então você vai girando, aí de repente ela sai, tá legal? Então essa daqui é a mangueira que vai lá pro sistema do canister. E essa outra mangueira aqui que vai lá para admissão, né? Um teste que dá para fazer, eu não fiz ainda, né? Mas para ver se tá vindo corrente lá, tá? Bom, primeiro teste aqui mais rápido, né? Primeira vez se não tá rompido aqui nesse, ou se a válvula ela tá travada aberta, ou se de repente, aqui eu não sei exatamente se ela trabalha com algum tipo de membrana aqui, tá? Nesse modelo. Enfim, talvez seja só por pulso aqui da bobina, né? Mas se você assoprar em qualquer um desses, né, tanto na entrada quanto na saída, não pode ter comunicação aqui, né? Então se você assoprar, você não tem que sair ar por aqui. Se você soprar por aqui, não pode sair ar por aqui, tá? Ele tem que estar estanco, certo? Então você vai... Não vem nada? Nada também, certo? Então esse primeiro teste, esse daqui ele passou. Segundo teste, então, resistência. Então aqui no multímetro, colocar aqui na marca aqui de 200 ohms. Certo, 200 ohms aí.
tanto faz o lado, não tem problema. A minha aqui tá marcando por volta aqui de uns 40, 42. Tá variando um pouquinho porque tá difícil aqui na mão, né? Sozinho. Mas é por volta, é uns 40, tá? Ela tem que estar entre 20 e 40. Então aqui eu acredito que esteja dentro, né? Porque se um pouquinho a mais tá variando, sou eu aqui que não tô conseguindo encaixar direito ali. Olha lá, esse daqui é outro teste, né? Um teste um pouco mais completo, né? Pra fazer com a válvula. Então no caso aí vocês colocam aí, né? Um fiozinho aí em cada terminalzinho, tá? Não precisa ficar preocupado com polaridade, porque esse daqui ele não... Ele opera com pulso negativo vindo do módulo. Então, o que eu quero dizer, as duas entradas aqui sendo positivo, negativo, não vai influenciar, tá? Não tem problema. Então, eu uso até aquele mesmo fiozinho, né? Que eu uso ali pro teste ali da MAF, né? Ele até que meio que encaixa, né? Não é perfeito, mas enfim. Então, aí eu já armei aqui mais ou menos o esquema, né? Pra poder mostrar. Então, esse daqui já coloquei lá mais ou menos lá no negativo, né? E isso daqui ele funciona por pulso, né? Então, uma vez que você encosta, né? Que você fecha o circuito, ele vai dar um pulso. Então, ele não vai ficar, né? Ele vai só fazer um tec. Então, ele ou abre ou fecha. Então, ele fica... né? É só assim. Então, por isso que tem que bater, né? Pra ele pulsar, né? Então, o primeiro teste, lógico, você vai... Ó, já dá pra ouvir, né? Ok, funciona, está funcionando. Aí eu gosto de pegar aqui pega uma mangueirinha, coloca aqui em uma, né? Ou na entrada, ou na saída. No caso eu gosto de fazer o teste nos dois, né? Mas aqui no caso eu acho que ele tá na saída, né? E aí você vai e, enfim. Pra ouvir, né? Então eu tava soprando aqui e aí ele abre a válvula, né? Então quando eu encosto aqui, ele abre a válvula, certo? E aí eu faço o mesmo teste também ali no outro aí só pra garantir, né? Na verdade não faz diferença, porém eu gosto de fazer também. Esse teste aqui não pode ficar fazendo muito tempo, tá? Muito tempo que eu quero dizer é sem pulsar, tá? Então se você colocar, pum, abriu. Evita de ficar muito tempo assim, tá vendo? Com ela tipo aberta, porque vai vai esquentar a bobina, que pode dar problema, tá legal? Então é uma coisa meio rápida, né? Tac, 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 beleza? Vou aqui para montagem e mostrar o que estava errado, né? Enfim, reparando minimamente aqui, nesse modelo aqui de válvula, tem esse escritinho CAN aqui embaixo, né? Que é de canister. Então, essa daqui é que vai lá pro canister e essa daqui é que vai para admissão, né? Então, a entrada é essa daqui e a saída é essa. Então, a saída fica aqui junto aqui com o conector, né? E o meu tava montado ao contrário. Então, enfim, eu tava aqui com a saída na entrada e a entrada na saída. Quem sabe, né? Esse daqui tenha sido aqui o meu problema. Vamos ver. Certo, então pelo menos aqui no Astra a posição é essa, né, de montagem. Então aqui colocado aqui o conector, essa primeira mangueira aqui, né, então essa aqui vai para admissão. Então essa daqui que é mais próxima aqui do conector. Então, e essa daqui que é a entrada, né, aqui vem lá do canister. Então ela fica aqui na parte de baixo, né, onde está escrito o CAN ali. Um detalhe aqui para montagem, desmontagem, né? Eu que prefiro tirar esses parafusos aqui para poder tirar a válvula. Esse de baixo que dá mais trabalho, né? Que eu até fiz o favor de derrubar aquela hora. Nem precisa tirar ele inteiro. É só afrouxar realmente um pouco e obviamente só tirar, porque o desenho aqui da peça permite isso, é aberto. E eu fico aí, né? Tirando tudo, não precisa. É só afrouxar um pouquinho que já vem. Algo que eu também gosto de fazer aqui para ver aqui o sistema do canister também, se não tá de repente entupido em algum lugar, né? Pelo menos do caminho lá do tanque até aqui,
Então essa mangueirinha aqui vai lá pro canister, eu gosto de dar uma soprada aqui nela, né? Então vou aí. Só soprando assim já dá pra você perceber, né? Então assim, sem muita resistência, então eu posso soprar aqui tranquilamente, né? Eu quero dizer, dá pra perceber que não tá entupido ou muito difícil do ar passar. Tá legal? Então isso daqui é só mais um testezinho aí, pelo menos de desencargo, né? Pra saber se pelo menos não tem nada aqui interrompendo, né, a passagem de ar lá do tanque até aqui na frente. Bom, resultado aqui de ter colocado no local correto aqui as mangueiras aqui da válvula do canister, não fez diferença naquela questão de falhar, né, de acelera ele falha, porém resolveu um problema que já estava já há um bom tempo, né, de cheiro de gasolina. Tá um cheiro horrível assim de gasolina, né, principalmente quando encher o tanque, enfim, quanto mais cheio o tanque estivesse, maior o cheiro, e pelo menos isso resolveu, né, porque senão já ia partir lá para desmontar o tanque, então pelo menos é uma coisa a menos aqui, mas não resolveu ainda a questão lá do falhamento, né. E agora então eu vou fazer um teste, porque eu tô cismado aqui com, agora enfim, pressão de combustível, né? Estou um pouco aqui pensando de provocar algum vazamentinho só para liberar um pouco da pressão, para ver o que acontece. Esse daqui é o próximo teste que eu vou fazer. Olha lá, como ainda continua. Opa, né? Vou fazer o teste lá de aliviar um pouco a pressão para ver o que acontece. Bom, soltei um pouco essa mangueira aqui, não adiantou. Mesma coisa. Então só por desencargo vou dar uma olhada aqui no retorno, né? Retorno que vai ser... Retorno essa daqui, ó. Essa daqui é a última mangueira aqui, vamos ver aqui da... Quer dizer, essa mangueira mais de trás, aqui da flauta. Vem pra cá. Essa daqui. De trás da flauta ali pra cá. Só por desencargo aqui eu vou dar uma... Eu vou tirar essa mangueira aqui. E eu vou colocar uma outra para poder assoprar daqui pra lá. Pra ver se não tá entupido o caminho daqui do retorno lá pro tanque. Porque um retorno entupido aí daria um sintoma exatamente do que a gente está vendo, né? Não que seja exatamente isso, mas é uma possibilidade, aí vai saber, né? Ó, o teste aqui foi o seguinte, então tirei aquela mangueira, coloquei uma outra aqui só para eu poder assoprar, tá? Eu não sei exatamente como funciona aqui o sistema aqui, né? Provavelmente tem alguma válvula lá, né? Entre a mangueira de retorno e o tanque. Mas eu assoprei aqui, mas com muita força, nada. E agora, ó, eu assoprei com força até que liberou. Não é que ele não tá direto, né? Mas agora eu assopro, ele segura uma pressãozinha e pum, e vai. Antes não ia nada. Vamos ver o que acontece. Bom, parece que depois de assoprar um pouco lá, né, e dar uma leve aliviada lá na válvula, né, com aquela expectativa de repente tivesse alguma sujeira, alguma coisa, ficou a impressão de que o carro tenha melhorado um pouquinho, né. Então eu resolvi fazer enfim, para tirar essa impressão que possa ser só psicológica, né, eu improvisei aqui um compressorzinho que eu vou fazer. Eu vou espirrar a cara 80 aqui, né? Na real, enfim, eu vou colocar a cara 80 aqui e com o compressor eu vou aplicar alguma pressão aqui, né? Pra ver o que acontece, pra ver se de repente, né, acaba ajudando, se tiver alguma sujeirinha lá, né? Se isso daí pode ajudar. Vamos ver o que acontece. Detalhe que esse procedimento aqui, né, eu nunca vou falar. Então é só um teste que eu vou fazer, certo? Não é certeza de nada. Então eu já fiz um pouco, né? Liberei ali o retorno, tô colocando o cara 80 ali mandando no ar, né?
sem uma pressão exagerada, né? Levando em conta que se a bomba opera uns 3 bar, de repente tem pico aí de repente 5 bar, né? Cada bar equivale ali a uns 15 PSI, né? Eu tô aqui por volta de, deixa eu ver, não tá tudo isso não, esse daqui ele não vai tudo isso de 100. Ele tá trabalhando aqui por volta de 60 PSI, então daria aí uns 4 bar de pressão, eu acho razoável, né? E aí só para garantir também, como eu falei, como não é um procedimento que eu conheço, nunca tenha visto, então eu só por garantia aqui, eu só liberei aqui o canister, né? Porque quando manda a pressão lá, tá tudo fechado, enfim, só pra não ter nenhum problema, né? De nada, já libera a pressão por aqui também. Não mudou nada. Ela continua falhando bastante, do mesmo jeito. Não era isso. É, gente, complicado, hein? Esse tipo de problema aqui realmente é um dos piores, né? Falha é complicado demais. Considerando então de repente que não seja, né, nada relacionado aí a alimentação, né, de combustível, né, pressão, enfim. Aí vai ficando aqui de novo mais aquela suspeita, principalmente bobina, né, bobina, no caso primário de bobina, e não dá para descartar bico, né, isso também realmente pode ser bico. Mas eu fico mais inclinado assim a pensar na bobina, principalmente o primário, né? Porque o primário é mais responsável, mais por essa faixa mais baixa, né, de rotação. Então, enfim, é o que está acontecendo, né? É só embaixa, que embola, depois limpa, né? Então isso daí também, enfim, eu tô pensando aí em bobina, mas realmente pode ser também bico, de repente algum bico gotejando, um pouco mais aberto, né? E complicado. Vamos ver aí qual que vai ser o próximo capítulo aqui. Bom, decidi partir aqui então para eliminar a bobina, né? Como parte do problema. Vamos ver, né? Então resolvi comprar uma bobina. Vamos testar. Eu tava evitando um pouco a bobina porque eu achava que ia ser muito caro. Porque essa bobina aqui, se for desse modelo aqui, nem existe mais, né? É só estoque antigo. Cada um pede o que quer. Então eu vi coisa aí de R$1.000 uma. Mas eu não sabia que esse tipo aqui, aquele famoso estilo MI, né? Que fala, né? Que é usado lá desde o Santana, os Gol G3. Eu não sabia que esse daqui também é o mesmo sistema que serve aqui para o nosso Astra. Inclusive a própria Bosch tem um código aqui específico, né, para o Astra 95. Esse daqui é vendido como se fosse, mas eu sei que não é. Eu acredito que seja que a diferença deva ser o suporte. Sei não, né? Bom, o lacrezinho aqui já tá aberto. Enfim. Já fico um pouco assim receoso. Deixa eu só dar uma olhada aqui nessa etiquetinha aqui. Porque o que tem de produto falsificado aqui da Bosch, vou te falar, viu? Aliás, isso daqui eu tô correndo risco, né? De repente já é um falsificado, não sei. Espero que não seja. Então, esse código aqui, esse 00Z, acho que é um S ali, né? S0 ou SO, né? 105, essa terminação 105, pelo que eu tava vendo, isso daqui é pra Paraty, Gol, Santana. Certamente o que eu falei, deve ser aqui no suporte, né? Se for pro Astra, o específico aqui, em vez de ser 105, a terminação é 001, né? Sem ao contrário. 001 seria. Não achei pra comprar, nem sei se tem pra comprar. Mas vamos lá, eu confesso que eu tô bem ansioso aqui pra montar. Então eu não vou nem... Eu realmente só vou aqui desplugar, né? Aqui da nossa... Aqui da bobina. Só quero plugar, colocar. E se funcionar ali, aí eu acerto aqui o suporte, né?
confesso que eu tô ansioso para dar essa partida, por isso que ficou dessa forma improvisada aí por enquanto, tá? Depois eu boto lá no lugar. Bom, o que eu fiz obviamente então só foi tirar aqui o, né, desplugar aqui o conector, plugar ali, e o cabo da bobina mesmo, né? Só isso. Então vamos dar partida aí que eu tô ansioso. Realmente agora é a hora da verdade, torço muito para que seja isso daí. E não algo mais caro, como de repente ter que trocar bico, mas vamos lá, vamos ver. Parece que o problema persiste. Eu não tenho certeza absoluta que eu vou ter que esperar esquentar um pouquinho. Aí eu já volto aqui. Infelizmente não é bobina. Infelizmente não é. Já tá quente o suficiente pra... Não é. Bom, complicado, né? Complicado aqui realmente sem muito recurso. E sem experiência de oficina fica difícil aqui pra mim. Mas vamos lá, né? Bobina, enfim, parece não ser. Na real eu botei lá, né, na antiga, mas parece que ficou pior. Então eu até fui fazer o teste de novo, colocar a nova aí pra ver o que acontece, né? Se realmente talvez seja bobina também. Então de repente eu tenho algum problema de bobina e mais alguma outra coisa, né? Enfim, aí eu volto a pensar em sonda, mas eu vou mostrar aqui pra vocês aqui um testezinho fazendo a sonda, tá? Então primeiro, obviamente, identificando a sonda, né? Aqui no caso do nosso Astra, você procura ali no escapamento, né? Saindo do coletor de escapamento, nesse primeiro cano ali, tá a sonda, certo? Então é só seguir o fio dela. Com uma mão eu não vou conseguir fazer todo o caminho ali pra vocês verem, mas... ela vem aqui pra mim, ela vem pra cá, tá? Então esse daqui é o fio dela, pra cá. E vai dar aqui, ó. Tá? Então tá aqui. Tá legal? A minha tá aqui. Talvez a de vocês também esteja. O que que eu faço aqui? Esse conector aqui, pelo menos no caso desse meu modelo, né? Ela tem uma tipo tampinha aqui. Dá pra fazer com a tampinha também, mas ela atrapalha um pouco, certo? Então eu prefiro essa tampinha aqui, ela vai um pouco pra trás, ó, tá vendo? Ela tem duas travas, ela tem uma aqui e do outro lado. Destravando as duas e botando aqui pra trás, eu libero um pouco melhor aqui a visão aqui da entrada aqui dos fios pro conector, certo? Então o que eu faço? Eu pego aqui, no caso, como eu não gosto de cortar fio nenhum, enfim, então eu venho com alfinete. Eu não espeto nem direto no fio, tá? Porque nem isso eu gosto de fazer, só em último caso. Então eu entro com o alfinete aqui para ele encostar no conector lá dentro, certo? Então eu faço dessa maneira. Vou deixar aqui já o alfinete aqui já na mão. Eu venho aqui nele. Eu sigo aqui meio que o caminho do fio. Eu deixo o alfinete deslizar até ele encostar meio que no conector. Aqui no caso ele já foi, parece que ele foi. É esse primeiro, quer ver? Aqui eu tenho letras, né? Então tem o ABC. Então, para fazer o teste aqui da sonda, eu vou precisar aqui desse A e do C, né? Talvez aí seja 1 e 3, aí no caso de outro modelo, mas esse daqui é no A e no C. Então eu já coloquei ele no A. Eu venho aqui, faço a mesma coisa aqui no C. Eu acho que tá lá, tá? Com uma mão fica ruim, mas qualquer coisa depois eu corrijo. E é isso aí. Com o alfinete ali no lugar, com o carro ligado. Aí eu venho aqui na escala aqui do multímetro, a escala aqui contínua, né? Então lá, igual quando a gente vai medir a bateria, a gente vem no de 20. Mas agora eu vou botar numa escala abaixo, essa 2000 aqui. Porque o que eu espero aqui? Quando eu ligar o carro, eu coloco as pontas de provas, né? As pontas de prova uma aqui, outra aqui.
E eu vou esperar uma oscilação aqui, porque a sonda ela trabalha sempre oscilando. Então ela tem que oscilar, ela não pode ficar travada. Aliás, se estiver travada já é um indício de problema. Ela vai variar de 0 a 1 volt, né? Então essa escala, como ela é menor, ou melhor, ela é mais amplificada do que aquela de 20, então vai variar daqui, né? De 0 a... Quer dizer, aqui no visorzinho vai ficar como se fosse 100, né? Mas enfim... 100 não, vai ficar com 1000, só que 1000 não aparece, então ele vai tipo até 999 aqui, certo? No caso aqui desse meu modelo. Então é isso que a gente espera, oscilar. Ele vai oscilar lá de 1, enfim, e quanto mais próximo de 1 volt, mais rica vai estar a mistura, certo? Então aqui de repente, sei lá, vou esperar que uma oscilação vai ficar mais pro meio, de repente uma média, aí vai dar uns 500, 400, 600, né? Não tô falando que é ideal, mas né, é só para ter essa noção, né, no caso de marcha lenta. Então eu vou lá virar a chave. Certo, consegui encaixar ali, mas tá daquele modo mesmo, né? Uma ponta de prova em um, outra em outro. Isso aí. Aqui honestamente eu não identifico problema, né? Mas vai saber. Ao meu ver, tá funcionando corretamente, né? Então eu vou pensar o que fazer, mas já ficou o teste aí da sonda do Astra. Bom, meses se passaram, né? Ainda não foi resolvido e o carro piorou. Então vamos partir aqui finalmente aqui para troca dos bicos, né? Logo as peças chegam aqui. Enfim, porque já foi feito de tudo, né? Agora tá na hora de partir pro bico, aqui realmente tá faltando dinheiro. Ainda continua, né? Mas com o carro piorou, agora não tem jeito. Então aqui a primeira coisa vai ser tirar aqui o atuador atuador aqui de marcha lenta, né? E a mangueira dele. Tirar essa mangueira aqui também e essa daqui, justamente aqui para poder liberar o espaço, né? Aqui para poder tirar os bicos. Bom, aqui não tem segredo, né? Soltou a braçadeira aqui, soltou aqui. Isso daqui não é original, né? Provavelmente vai ter uma braçadeira desse tipo aqui. Soltou, tirou aqui o conector. Isso daqui já sai. Aqui essa mangueirinha também, obviamente, não tem nenhum segredo. Essa daqui eu até puxo direto, que ela já vem. Aí soltou essa. É só tirar ela de vez aqui. Não precisa nem. Ela sai. Saiu. Essa daqui também já soltei aqui. Braçadeira. Só tirar ela aqui. Ali ela é bem mais enjoada, ela gruda. Eu vou ter que soltar. Para me liberar um pouco mais de espaço também, eu gosto de tirar aqui também essa parte aqui da mangueira, né? Aqui do filtro de ar. Então aqui também não tem segredo nenhum. Só desconectar aqui esses sensores de ar da MAF. É só puxar ali por baixo, né? Só apertar ali e puxar. Aí é só soltar essa fenda aqui, essa braçadeira, né? Soltando a braçadeira aqui. Só liberar aqui as presilhas. As presilhas aqui da caixa do filtro de ar, né? Liberar aqui. Libera aqui. Libera aqui. Essa daqui também.
Acho que é isso. No meu acho que falta uma. Então é só isso aqui. E a peça já vem aqui. Pronto, é isso aí. Vai ter mais espaço para trabalhar aqui. Agora liberar aqui a mangueira do hidrovácuo. Com a chave 19 aqui. Só soltar ela ali. Pronto. Soltou aqui. Aí aqui tem essas 4 prisilinhas aqui que prende aqui essa digamos que não vou falar central, né? Mas onde está o chicote aqui principal, né? Dos bicos, essa caixa. Então solta com soltando essas prisilinhas. 1, 2, 3, 4. A minha falta uma. Bom, aqui eu gosto de vir com uma chavinha de fenda. Eu gosto de encaixar ali e fazer já uma alavanquinha aqui, porque não precisa de força, né? Mas eu gosto de vir aqui com o dedo, eu seguro aqui pra não escapar, né? Pra não perder. Então, ó, aí vem assim, certo? Que aí pelo menos é mais seguro pra não perder essas travinhas. Só fazer isso daí nas 4, certo? Que vem uma boa, não precisa forçar. Vem. Só vir tirando, né? Pronto. Essa mangueira aqui eu nem tiro, essa daqui é de água, né? Mas já dá aqui, ó. Só puxar aqui ele já libera. E aí já se tem acesso ali aos bicos. Aqui também tem essas travas. Só tirar elas de uma forma parecida, né? Só que dá até pra ele. Não, na mão vai ficar ruim. Mas de uma forma parecida. Que como não precisa fazer força, então tudo bem. Na real eu tiro até com a mão mesmo. Só que eu nem fico usando muito a chave. Só talvez para soltar aqui primeiro. Mas com uma mão, ó, é simples. Nem precisa da chave mesmo, tá? Porque eu tô com uma mão. Só para poder ajudar um pouquinho. Mas é mais assim, é só dar uma giradinha nela. Que aí já dá para pegar aqui com a mão mesmo. Que já vem. Olha lá, não vou nem com a chave aqui, ó. Só pegar aqui, dar uma viradinha aqui pro lado. A chave realmente a mão que vai ficar melhor mesmo, só pra pelo menos dar aquela puxada inicial de leve, pra desgrudar ali. Olha lá, só pra deslocar um pouquinho, só botar de lado aqui. Aqui vem. Bom, feito isso, agora o melhor na verdade é dar uma liberada, né, na pressão do combustível, porque a hora que tirar aqui, senão vai voar para tudo que é lado. Eu ainda não me decidi exatamente qual mangueira que eu vou soltar, mas eu penso aqui, acho que pegar o que dá entrada aqui da flauta aqui. Dá uma olhada aqui. Eu vou soltar essa daqui, ó. Vou soltar esse daqui. Vou vir com um potinho aqui. Não vou conseguir filmar ao mesmo tempo. Soltar, vir com um potinho aqui para pelo menos coletar aqui o que sair de gasolina. Aí já pelo menos já vai liberar, né, a pressão aqui da flauta dos bicos. Vou liberar aqui.
onde sai bastante gasolina. Mas aí não faz uma sujeirada. Também a hora que soltar lá os bicos não vai espirrar também, né? Tá uma boa. Soltar por aqui, ó. Já libera toda a pressão. Bom, para soltar a flauta, chave 10 aqui, um parafuso aqui, outro aqui, que é uma porca, outro aqui e outro aqui na base. Esse daqui é o mais enjoadinho, né? Eu com essa ferramenta que é um pouco flexível, ele pega bem ali, né? Dá pra fazer uma curvinha e pega. Com a rígida, com a normal dá pra ir também, mas tem que fazer um pouco de malabarismo. Aqui só. Tá. Bom, esse daqui né? É uma porca. Trava aqui o negativo aqui dos bicos. E embaixo aqui tem um prisioneiro. Bom, posso tirar então os 4 parafusinhos. Aí realmente aqui, né, tudo livre, é só puxar. Vai depender aqui de como estão aqui as borrachinhas, né, os O-rings aqui de vocês, né, da parte de cima e de baixo de cada bico. Se tiver muito apertado, logicamente vai ser mais difícil sair. Se ela tiver mais velha, mais, enfim, retraída, né, aí vai ser menos difícil. Mas não deve dar muito trabalho não, tá? Aí é puxar mesmo. Não tem muito que inventar, não tem muito segredo não. Mesmo puxando aqui, ó, já vai saindo uma gasolina aí no restante. É só isso mesmo, gente. É só puxar mesmo que vem. Só fazer isso com os demais, só ir puxando mesmo, tirando. No caso, quem for fazer, né, se não for trocar, se de repente só for alguma revisão, não mistura eles não, tá? Então deixa numerado aí, faz alguma organização para não mudar um de lugar com o outro ali, tá legal? Bico original, tá? O código é esse aqui, ó, 02801504747, tá? Não foi barato, comprado o jogo aí, o kit, né, com os 4, mas acabei optando por esse daqui, pelo original mesmo, por conta dessa ponta. Essa ponta aqui, pelo visto, é exclusiva, né, desse modelo aí aqui do Astra, né, do Vectra B e do Calibra. Tem a opção que serve, né, que vai ter a mesma pressão e vazão desse daqui, que esse daqui trabalha 3 bar de pressão e com vazão de 31 ml, tá? Aquele bico todo amarelo, ou melhor, que é amarelo e aqui é meio cromadinho, que é o do Cadete, né, Cadete, Panema, Maré, aquele serve. Ele vai ter as mesmas especificações ali, né, a mesma pressão de trabalho, vazão, né, os 3 bares 31 ml, porém a ponta é diferente. E aí eu fiquei meio assim, meio com medo, porque eu não tenho dúvida que vai funcionar direito, né? Eu quero dizer assim, o outro, né, o do Cadete, certamente vai funcionar direito, porém eu não sei até que ponto, porque a atomização vai ser diferente. E como aqui é tudo original, né, módulo original, então não sei. E o meu chute é que de repente o carro ia ficar um pouco mais gastão, né? Pelo menos daí é o meu chutômetro. Legal, mas foi por isso que eu coloquei esse daqui, mas poderia até ter sido aquele do Cadete. Ó, eu queria mostrar um teste aqui, né, de resistência aqui dos bicos, mas vocês vão perdoar que esse multímetro tá bem ruinzinho, tá chato aqui de medir, não tá nada confiável, tá? Então não dá pra, enfim, não sei aqui se procede muito aqui, mas os que estavam aqui no carro, eles estão por volta de 17 ohms.
E esses novos aqui parece que estão por volta de 13. No manual aqui da injeção diz que acho que o limite é 21, acho que 21, 22 ohms, né? Então me parece que estariam todos dentro, né? Mas vamos ver, vamos trocar agora e rezar para dar certo. Bom, montagem agora, ordem inversa, né? Eu vou só jogar um pouquinho ali de lubrificante aqui nas borrachinhas, só para ajudar para encaixar, né? E é isso, não tem segredo, né? Vou colocar primeiro aqui a parte aqui de baixo, né? Eu quero dizer, vou encaixar aqui primeiro no coletor aqui de admissão, né? Vou encaixar os 4. Depois eu venho com a flauta aqui e ali é um joguinho às vezes meio chato, tá? Pra conseguir encaixar de vez, ainda mais que dá uma pressãozinha e ele vai ficar forçando, por isso que com uma mão sem chance aqui eu fazer, tá? Pra mostrar. Mas é isso, primeiro eu coloco lá na admissão, depois eu venho com a flauta em cima. Bom, ordem inversa de montagem, né? Sem segredo. Colocar ali os 3 parafusos, ou melhor, os 4, né? Porque o outro é um prisioneirozinho. E não esquecer de colocar, né? Aqui é o aterramentozinho. Não vai esquecer ali de botar o aterramento, certo? Aqui realmente foi um pouquinho mais enjoado mesmo, tem que fazer uma pressão ali, porque senão, se vocês colocarem aqui e repararem que tipo a borrachinha, né, de cima, que o O-ring de cima tá aparecendo um pouco, é porque não encaixou ainda, tá? Eu tenho que realmente insistir até aparecer, né, até bater o furinho aqui da flauta com o coletor de admissão, tá? Se ele não tiver encaixado, ele vai estar um pouco fora ali. Bom, na hora que encaixar aqui, né, colocar a flauta, colocar no lugar, aí é hora de colocar essa travinha aqui de novo. Essa daqui é no bico. E ela vem aqui na primeira cavinha aqui do bico, bem próximo aqui dessa parte, né, já metálica aqui, né, da flauta. E ele vai nessa posição assim, ó. Tá? É como se fosse uma gavetinha. É super simples, é só colocar mesmo, não tem segredo nenhum. Não, tá? Coloca na mão mesmo, não precisa forçar nada. É isso, tá? Realmente é só entrar naquela primeira cavinha lá e pronto. Tá lá, só isso. Colocar dos outros e encaixar isso daqui em cima, que não tem segredo nenhum também, ó, tá vendo? É só colocar ali assim, ó, é tranquilinho. Essa parte aqui é bem fácil. Bastante atenção na hora que for colocar essas travinhas aqui, né? Elas são bem... Você vai posicionar ali direitinho ali naquela cava ali, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Vamos ver, não vai ficar muito bom, tá? Mas é só pra ilustrar aqui. Tá vendo que fez o clique? Ok, né? Parece que tá ok, mas ó, se você mexer e ela fizer desse jeito assim, ó, tá vendo? Que ela tá fora. Então é essa atenção que eu queria chamar, porque por mais que pareça que ela tá presa, ela não tá. Você coloca, faz o clique, se você empurrar ela, assim, só mexer um pouquinho pra baixo, né? Se ela for sem resistência, se ela ficar mexendo assim, ó, porque tá fora, tá? Tem que clicar e ela ficar firme, você não conseguir mover ela nem pra cima nem pra baixo. Ó, como precisa de atenção. Coloquei, fiz o clique. Se eu tento mexer ela aqui, ela parece até que tá firme, né? Porque eu falei, se mover assim é porque não prendeu. Mas mesmo assim que ela parece estar firme, mas você pode ver que ela tá torta ali, ó. Tá vendo? Ela entrou certo embaixo e em cima ela veio pra fora. E nem dá pra perceber, porque aqui realmente tô olhando por baixo, né? Tô chamando atenção pra esse detalhe. Mas aqui parece que ela tá presa, mas não tá. Ela tá solta. Então realmente, olha lá, ó, tá solta. Então, será que eu consigo colocar assim? Não, acho que não. Eu vou tentar aqui. Acho que foi. Deixa eu ver se foi aqui. Agora foi, ó. Tá vendo? Ela tá alinhada. Tá alinhada e tá firminha, né? Mas realmente tem que prestar bastante atenção. Se entrou aqui no lado e entrou aqui e está alinhada. Bom, o resto aqui é continuar montando, né? Então não vou precisar fazer esse passo a passo mais. Eu
Vou colocar aqui já então a mangueira do hidrovácuo aqui de volta. Vou botar as mangueiras aqui, começando por essa obviamente baixo, depois aqui a mais fininha e o atuador de marcha lenta aqui, né? E depois já colocar de volta aqui o filtro de ar, né? Conectando ali os sensores. Eu também já apertei, né, aquela abraçadeira lá que eu afrouxei lá, né, para liberar a pressão. Gente, de extrema importância, não vão esquecer de ligar esses sensores aqui, hein? Da MAF aqui e da temperatura do ar ali, beleza? Agora vamos lá pra hora que eu tô esperando há meses e tô até meio com medo aqui, vamos ver. Quase um ano aqui com esse problema. Nossa, rezando aqui pra resolver. Vai demorar um pouquinho pra pegar, porque despressurizou, né? Saiu a gasolina lá. Normal. Vamos ver como é que ele vai normalizar, né? Afinal de contas, se o bico que era o problema, tomara que tenha sido, né? Ele estava em modo ali de repente de compensação, né? Agora vai ver se vai ficar tudo certo aí, né? Eu não vou nem acelerar, não vou fazer nada. Vou deixar ele esquentar um pouco, né? Porque eu não sei se ele vai recalibrar alguma coisa na injeção. Eu acho que não, porque eu não fiz nenhum reset, né? Eu não tô com código de erro nenhum aberto. Mas vamos ver, né? Tá certo que eu não sei, eu não vou aguentar, eu vou ter que... Ai, vou ter que acelerar um pouquinho aqui pra ver qual que é. Bom, tem que esperar esquentar um pouco também, né? Bom, vamos ver, vai. Olha lá, assim que ficou. Tem um outro reset aqui na bateria, né? Pra ver se de repente com os sensores aí fazendo uma nova leitura pudesse melhorar. No momento tá até pior, né? Já esquentou aqui. Dá uma desligada aqui. Vai se ligando de novo, mas eu duvido. Tá um horror. Pra nossa tristeza aqui. Beleza. Gastou um dinheiro que não tinha e pelo visto não deu certo. Infelizmente. Nessas de ficar ligando e desligando, acabei descobrindo um problema bem grave. E eu tô torcendo para que seja ele o principal, né? Mas no mínimo é um problema grande aí, né? Pode estar somado a algum outro, mas vou mostrar qual que é. Bom, ela quando tá falhando, certo? Do mesmo jeito, vou desligar. Desliguei. Olha só. Tá vazando forte aqui na borracha aqui, né? Da válvula aqui do hidrovácuo. Não dava pra ouvir. Só pude ouvir porque nessas, quando eu desliguei, aí fez um barulhão. Tss. Aí eu procurei, tava aqui, né? Tava vazando forte aqui, né? Agora nem tava tanto, eu precisei até puxar um pouquinho, né? Que aí ele vazou mais. Mas então mesmo com o carro ligado, ele tá vazando aqui direto, não dá pra perceber, né? Isso daqui realmente, lógico, ele confunde, né, toda aqui a injeção, bagunça tudo, né? Tomara que seja esse o problema, né? Não sei se é só ele, mas ele com certeza, né, uma entrada de ar falsa brava dessa daqui é super capaz, né, de criar todo esse problema que eu tô tendo aqui, né? Já pensou se essa pecinha é de uns 30, 40, 50 reais resolva? Vamos ver, vou torcer. Bom, tá aí, não foi difícil tirar, foi realmente, porque como já tá velha lá a borracha, não foi difícil, só vim realmente, não é molinho, né, mas puxa, coloquei meio que pro lado que saiu. A borracha também só foi mandar ali um lubrificante ali e veio, não foi muito difícil tirar não. Tá aqui, esse daqui é
é a velha aqui, o original, né? Ainda original Bosch. Tive que comprar aqui o joguinho mesmo, não vende separado, né? Essa borrachinha, porque no caso aqui o meu problema mesmo é a borracha, ó, tá vendo? Já tá meio dura e, né, ressecada, tava vazando ali, né? Então tava escapando muito vácuo ali. Muito vácuo não, né? Quero dizer, né? Tava escapando muito ar ali, então prejudicando toda a questão do vácuo. Enfim. A válvula vai ali. Então aqui a função dela realmente é só ela não deixar retornar. Então é só ir, né? É só nessa direção, né? Então só para testar, né? Como ela vem aqui assim, é só você pega a sopra daqui, ó. Então vem e vê se não vaza. Certo? Não vaza, mas esse daqui tá um pouquinho assim, é muito pouco, né? Mas como ali veio já o joguinho mesmo, então eu vou trocá-la também. Então, né? Não pode sair e a hora que você puxa vem livre, certo? Esse é o testezinho aqui dessa peça. Então agora eu vou montar aqui, né? E vamos ver, trocando a mangueira, vamos ver como é que fica. Código aqui, né, da peça, porque eu recomendo, né, se for precisar trocar a borrachinha, isso daqui, é mais fácil levar na autopeça para ver por referência, senão você pede pelo Astra, ninguém sabe, todo mundo acha que não tem, né? Mas esse daqui, ó, a marca boa, né? E o código é esse aqui, ó. Então serve aí pro nosso Astra 95, tá? Então esse C1753 da Controil. E aí você vê aí que serve outros carros aí, né? 147, enfim, a linha 147, né? Tipo, Polara. Bom, pra colocar ali não tem segredo mesmo. Só joguei um lubrificante ali nele, né? Vim aqui assim, colocando de lado, indo, forçando e foi, né? Sem muita dificuldade. Só que o que eu recomendo é depois que você colocar, dá uma giradinha nele, né? Só tipo, mexe um pouquinho, vê se ele não tá mordido. Porque aí você com a mão, pelo menos a hora que ele já estiver no lugar, você tenta dar só uma giradinha assim para um lado, para um outro, só para garantir que não esteja mordendo aqui assim, sabe? Dessa maneira, por exemplo. E aí você puxando e girando ele, ele vai se acomodar, certo? Agora ali é só colocar mesmo. Mangueira instalada. Vamos ver, né? Vou ligar lá para ver. Não sei se eu vou ter que dar outro reset lá no módulo, né? Vamos ver. Até recalibrar aqui, tá vendo? A gente ainda trabalhar. Vamos ver como é que fica isso daí. Tá pipocando. Olha lá, tá extremamente pobre por enquanto. Bom, a troca de bico não funcionou. Então agora eu vou fazer algo que eu já deveria ter feito também, que é o teste de compressão aqui do motor, né? Com a ferramenta aqui. E que é o seguinte, né? Então vou ligar o carro, deixar ele esquentar, né? Até a ventoinha acionar, porque é bom, né? Ser feito a quente, né? O procedimento. Então o carro vai esquentar. Aí quando desligar, o que eu não vou querer aqui? Eu não vou querer nenhuma injeção aqui de combustível, tá? Não vou querer o sistema de ignição funcionando sem as velas, né? Porque vai ter que tirar. E não vou querer nenhuma restrição, né? Ali aqui na admissão. Então eu vou desligar a bomba. Então a bomba pode ser desligada aqui pelo fusível. É só vir aqui na caixa de fusível, né? Abrir aqui a tampa, você virando a tampa assim, vai ter todo o diagrama, ou melhor, desculpa,
tirando a tampa aqui, você vira de forma que possa ser, né, aqui feita a leitura. Então é dessa maneira. Então aqui tem todo o diagrama, certo? Então o que a gente vai precisar desligar é esse número 2 aqui, ó, que é esse FI aqui, que é a bomba. Então o número 2 é esse daqui. Então vai ser só tirar esse fusível, a bomba já não vai funcionar. Aí para desligar aqui a ignição aqui, só tirar aqui o conector aqui da bobina. Tirar esse daqui, que é do sensor de rotação, né? Desconectar. Eu vou exagerar, né? Talvez não precisasse disso, mas eu não vou querer os bicos pulsando. Então eu vou tirar lá aquelas travinhas de novo aqui e vou desconectar, né? Essa placa, vamos dizer aqui, né? Que tem aqui o chicote dos bicos, né? Vou desconectar eles. E aqui eu vou liberar também o filtro de ar. Então eu vou soltar ele e essa braçadeira para levantar aqui, mas mantendo esses sensores aqui ligados, né? Isso daqui não é bom dar partida, principalmente acho que com esse daqui ou com a máfia, não sei qual dos dois, mas pode até queimar, então esse daqui é bom, mesmo virando a chave, eles têm que estar conectados. E aí no momento, né, vou precisar de uma outra pessoa, porque eu vou instalar aqui a ferramenta aqui, né, que aí vai ter que tirar os cabos e as velas. Vai instalar a ferramenta aqui e na hora de virar a chave tem que pisar ali no acelerador ou aqui na mão, né? Eu posso puxar para abrir aqui a borboleta, né, da TBI, e para não, né, aí dá ali a medição correta, né? Então é isso que vai ser feito. Pode parar. Tá vendo? Já deu uma 160 aqui, mais ou menos. Número 1. Vai lá, número 2. Tá bom. Beleza, tipo 160 também. Vamos lá, terceiro, manda ver. Tá bom. Isso aí. 160 também. Vamos lá, quarto, manda ver. Vai parar. Uma coisa, uns 160 pra cima. Tá bom. Bom, graças a Deus eu tô nenhum problema então, sério aí de mecânica mesmo, né? O motor, então tá ok. Então como eu tinha dito, né? Bobina desliguei. Desliguei aqui o sensor aqui de rotação. Abri aqui, né, a mangueira aqui da admissão, mantendo os conectores. Desconectei aqui a régua aqui, né, vamos dizer assim, dos bicos, né? Então não tinha bico nenhum. Injetando. E agora tirei, né, ali aquele número 2. E é isso aí, agora montar de novo e vamos ver o que pode ser, né? Continuar na busca. Aí pessoal, resolvido. Vamos lá. Não tá 100% ainda, mas incomparável com o que tava antes. Ai. Vou dizer quem foi que resolveu esse problema. Foram meses e meses aí, né? E vou dizer que é aquela coisa que realmente é por Deus, né? Eu não sou um cara lá dos mais religiosos, não que eu não acredito, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu não sou praticante, né, de uma grande religião institucionalizada, mas eu procuro sempre estar conectado com Deus, né? E foi o pedido sincero que eu fiz. Como eu já praticamente estava zerando, né, o que eu poderia fazer aqui, eu pedi pra Deus, eu pedi de verdade, assim, foi um desejo sincero, foi ontem mesmo. Eu falei, ó, Deus, boto nas suas mãos. Realmente eu preciso da sua ajuda, da sua orientação. Me mostra exatamente onde é que é. E eu já estava querendo fazer o teste de compressão de qualquer
maneira. Então eu ia fazer de qualquer forma, mas não foi essa a orientação que eu senti, né? Eu olhei pro motor assim, eu olhei a tampa do distribuidor. Eu falei, cara, eu preciso ver essa tampa de novo. Eu já tinha visto ela há um tempo, né? Quando eu tive problema de máfia. Mas agora eu não tinha olhado ainda, né? E tava nela. Olha só. Ignora, esse problema aqui não interfere em nada, né? Isso daqui é uma peça mal feita, que é hora de apertar, né? Não bate os furos, quebrou, mas aquilo não é o problema. Vamos ver se precisa de mais luz. Olha a trinca ali, ó. Tá vendo essa trinca? Essa bendita aí. E aí eu fiz enfim, teste de resistência aqui, né? E tava basicamente tudo parecido. Aqui tá diferente. Aqui tá diferente. E a trinca, a hora que eu vi, né, eu constatei que era um problema, mas eu não tava tão assim certo que de repente isso era o grande problema, né? Mas eu tinha uma tampa velha aqui, então ela não tá 100%, então o carro não tá 100%, não sei se é só por isso, né? Mas era uma tampa que não tava muito boa, mas tava guardado aí. Então eu peguei e testei. Coloquei ali no lugar, né? Essa daqui. E o carro tá dessa maneira que vocês estão vendo aí. Então, assim, o problema meu estava aqui. Vou continuar ainda, né? Enfim, limpar as velas, botar uma nova e ver se fica 100%. Além do arrefecimento que estou precisando fazer, né? Que tá com uma série de vazamentos, então não tá pressurizando direito. Eu tô sem o primeiro estágio da ventoinha também. Mas aqui tá lá, essa marca aqui. É muito ruim, tá? Já não bate aqui a furação, por isso que quebrou. E não teve jeito mesmo, só quebrando pra colocar ali. E... enfim, é uma porcaria. Não vou falar que eu nunca mais vou comprar, porque eu acho que não tem muitas opções, né? É tudo paralelo, acho que é quase tudo igual. Mas enfim, esse era o grande problema aqui que eu tive. Essa saga enorme aqui. Certo? Então fica esse monte de dica aí pra quem precisa. E até mais, até o próximo aí, graças a Deus mesmo. Foi ele quem resolveu. Muito obrigado.